Irmão, senta aí no seu lugar. Eu queria que você fizesse uma oração por você agora. Você esquecesse. Nós vamos ter aqui uma liberação profética. Isso é proibido, irmão. Mas nós não vamos ter uma liberação profética agora para você ser egoísta. Você vai orar por você, por ninguém mais. Mas é só aqui. Acabou, depois você volta a orar por todo mundo. Sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que nem Deus pode fazer nada, sabia, irmão? Se você não liberar. Se você não falar assim, não, Senhor, pode entrar. E nós temos uma mania feia de guardar lixo, principalmente no nosso coração. Então eu queria que nesta noite você orasse por você e falasse assim: Senhor, arrebenta tudo, entra lá, quebra o cadeado e pega tudo que está lá dentro e joga fora. Porque você sabe que a melhor forma que tem da gente adorar o Senhor é quando o nosso coração é livre. E nós estamos começando aqui hoje uma conferência de louvor e adoração. E conferência é para conferir. Vamos conferir se dá tudo certo. Vamos conferir as escrituras, o que é que ela está falando para mim. E eu queria que nessa hora você tirasse esse tempo. Feche os seus olhos, né? Ora do jeito que você quiser orar. Não existe padrão. Contemple a presença dele neste lugar. Contemple a presença dele. Sabe, ao longo dos anos nós perdemos a vontade de contemplar a presença de Deus. Às vezes a gente tem tirado algum tempo para só ficar quietinho contemplando e perceber quando Ele está nos tocando, quando Ele está falando conosco. Esse é o princípio mais básico da adoração, é eu liberar o meu espírito para ir ao encontro do espírito dele. E quando esses dois se entrelaçam, ele produz marcas indeléveis no meu caráter, na minha vida. Quem adora a Deus jamais vai ser a mesma pessoa. Porque o encontro com Ele promove mudanças de dentro para fora. A gente começa a queimar de dentro. Libera o teu coração. Sabe, o Senhor liberou sobre este lugar aqui lágrimas. E essas lágrimas são por almas, por aqueles que estão lá fora, precisando entrar aqui dentro. E nós estamos precisando chorar por eles. Nós estamos precisando acender uma chama aqui, que ela é tão grande, tão forte, que as pessoas vão passar lá na avenida e vão falar: eu preciso entrar aqui. Eu preciso entrar aqui, porque Deus está me convidando a vir para esse lugar. E essa chama vai ser tão clara que vai trazer luz para esse bairro. Muitos estão perdendo tempo com mega construções. Mas nessa noite eu queria convidar vocês a construir um altar de sacrifício a Ele. Porque é só isso que atrai a presença dEle. É só o altar. É só o altar dele que pode atrair a presença dele. Cheira, amado. Oh, Deus. Teu amor é de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves.
o Espírito de Deus falar ao meu espírito que a gente não precisa nem ministrar nada aqui hoje, porque Ele já está tocando vidas aqui. Ele mesmo já vai mudar. Ele por si só, sem nenhuma explicação, Ele já está mudando. E isso não é uma palavra de efeito, irmão. Isso é real. Isso é real. Eu não saí lá da minha casa para vir aqui jogar a conversa fora. Não tenho tempo para isso, porque o meu tempo é todo dele. Show. Sabe, irmãos, os irmãos não me conhecem, não sabem quem eu sou, mas eu tenho uma convicção de uma coisa, e por onde a gente passa, eu tenho a mente muito tranquila de falar isso que eu vou falar aqui. O que nós vamos ministrar aqui não é teoria. O que nós vamos ministrar aqui é o que a gente pratica lá em nossa comunidade. É o nosso dia a dia. Tranquilamente, irmãos. Não somos melhores do que ninguém. Eu acho que foi como é que é o nome do irmão? Eric. Acho que foi o Eric que esteve lá na comunidade. Isso é o normal do que a gente vive. E tem algumas pessoas que me perguntam, falam assim: pastor, mas como que vocês chegaram a isso? Isso foi uma caminhada. Hoje eu posso dizer muito tranquilo que o que nós vamos ministrar aqui é o que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a gente vem há muitos anos, há mais de 15 anos, pedindo isso ao Senhor, e derramando na presença do Senhor, e cavando o poço. E parece que nesses últimos dias o Senhor tem tido misericórdia de nós, que nós chegamos na água e a água começou a brotar. Às vezes a gente pensa que uma vida de adoração, ela é conquistada. A gente vai dormir hoje, depois dessa conferência vai ser total. Não vai ser, irmão. Vai depender do seu coração, vai depender do ambiente que vocês gerarem aqui, vai depender de quem que vocês querem atrair aqui. E olha que esse seminário a gente faz ele desde 2002. Mas nesses últimos dias ele tem feito mais sentido na minha vida. Porque muitas das coisas que nós ministrávamos era teórico. Hoje não. Tudo que eu vou falar para você aqui, se você me perguntar: pastor, vocês estão experimentando isso? Já estamos experimentando isso. E o que vocês fizeram? Construíram um templo grande? Não. Colocaram cadeiras luxuosas? Não. Colocou granito no chão? Não. A gente tem investido em gente. Em gente. Nosso negócio é com gente. Eu tive uma consciência muito tranquila, pastores, de que o altar para atrair a presença de Deus são feitos de pedras. E na Bíblia é muito claro dizendo para o sacerdote que quando ele fosse construir altares, que ele não colocasse ferramenta na pedra, que ele só encaixasse elas. E o nosso altar tem sido levantado com isso, com pedras diferentes, umas até quebradas, umas bem machucadas, mas a gente está conseguindo encaixá-las. E o Senhor vem e taca fogo ali, e a coisa acontece, sabe? E o que eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, é que há muitos anos eu sonhava com isso. Desde que eu me entendo por gente, eu estou na igreja. Fui nascido, criado, e estou até hoje. Estou com 52 anos dentro da igreja. E há 18 anos a gente vem sonhando com o Senhor vir derramar a presença dele de forma plausível, de quase a gente poder tocar. E adoração, irmãos, não é outra coisa senão isso. Eu trabalho muito com músicos.
Resta dizer que na nossa igreja quase 50% da igreja é músico, é de músicos. E a gente já quebrou muitos paradigmas, porque muitas das vezes um ministro vem para cá para ministrar aqui e pensa que veio para ministrar a igreja. Adoração não é quando eu ministro a igreja, é quando eu ministro a ele. Eu ministro ao coração dele. Se ele se agrada da minha adoração, ele vem e derrama sobre a igreja. A minha adoração atrai ele para este lugar. E quando ele vem, irmãos, é impossível de se ficar em pé. E aí a gente cai numa história muito antiga, que foi citado na Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos 15. A partir do versículo 11. E a gente vai começar, irmão, bem do básico mesmo de adoração. E ao longo dessas 4 ministrações que nós teremos, a gente vai engrossando um pouquinho o caldo, vai apertando mais um pouquinho. Mas hoje nós vamos bem tranquilo, bem light. Nós vamos definir conceitos. E eu queria que a partir desse momento vocês não entendessem isso como um culto, entendessem isso aqui como uma conversa que nós vamos ter sobre louvor e adoração, tá? E eu queria que você tivesse liberdade de falar assim: pastor, eu queria te perguntar isso, eu queria dar a minha opinião sobre isso. Não tem problema nenhum, nós estamos abertos a isso. É assim que a gente consegue chegar na visão que o Senhor quer derramar sobre este lugar. E eu tenho experimentado, irmãos, que Deus está se manifestando de formas diferentes em cada lugar, né? Nossa igreja é uma igrejinha pequenininha, né? É uma comunidade muito simples. E lá o Senhor tem derramado uma loucura santa, né? Tem culto lá que a gente nem parece que... Mas é o que Ele tem feito lá. De repente Ele vai fazer de forma diferente aqui. De repente Ele faz de forma diferente aonde que a gente tem andado. Mas o Deus é o Deus da multiforme. Ele não tem forma, Ele tem formas. Deus não veio para implantar uma uniformidade, Ele veio para plantar uma unidade. E unidade é muito diferente de uniformidade. Diz assim na minha Bíblia: de modo algum cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo, relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: irmãos, ouvi-me. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar entre eles um povo consagrado com o seu nome. E com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Irmãos, esse é um fato que foi narrado pelos profetas, que o Senhor está fazendo nesses dias. Ele está reedificando a igreja dele. Agora, dentro dessa reedificação, eu queria perguntar para os irmãos, pode responder um de cada vez. No seu conceito, o que é louvor e o que é adoração? Vocês são proibidos de responder, porque vocês já ouvem isso há muitos anos. O que é louvor e o que é adoração? Pode falar, não tem certo nem errado. Tem visão isso. Sim. Eu posso louvar o Senhor? Posso. Eu posso louvar a senhora? Posso. Isso. Quem mais entende assim?
Agora, tem como eu adorar sem louvar? Hã? Fala aí, pastor Lucas. Tem? Tem como? Tem como, irmãos, louvar sem adorar? Não. Toda adoração começa com louvor. Agora, tem jeito de louvar sem adorar? Tem. É aqui que nós paramos o grande erro que a igreja parou. A igreja estacionou no louvor. A igreja se baseou nos salmos para ficar estacionado numa estação cômoda, aonde que eu reúno aqui as pessoas e passo o culto aqui louvando o Senhor. Só que louvor, irmãos, é muito diferente. O louvor não transforma. O louvor não muda caráter. Vamos louvar a Deus. Aí vem um irmão aqui na frente e canta aquela música assim linda, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Isso é adoração? Pode responder, irmão. Irmãos, eu tenho essa cara de pitbull, mas eu sou de boa. Isso é adoração, irmão? Não é. Não é, irmãos. Eu costumo dizer por onde que eu passo que isso é uma música que a gente coloca. O dia que eu vou lavar meu carro na garagem, eu ponho ela lá no som e vou ouvindo. É uma música chamada gospel. Por quê? Porque a verdade não está nela. Se o mundo não notou que você é de Cristo, tem alguma coisa errada na sua vida. Se o mundo não percebeu que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, é porque você ainda não encontrou com o Senhor. E quando eu adoro, eu encontro com Ele. É impossível, irmãos, quem adora a Deus e encontra com Ele, voltar do mesmo jeito. Assim como, se uma pessoa sair daqui, for para a avenida ali, e vier uma carreta, você entrar na frente, e ela passar por cima de você, você sair batendo a poeira e falar assim, não, a carreta me atropelou, mas eu estou inteirinho. É impossível. Quem se encontra com Jesus, há transformação. Eu não conheço um. Por isso que eu digo que na maioria das igrejas não tem adoração, porque não há transformação. Eu já ouvi gente falar assim, pastor, eu vou na igreja, eu volto pior do que eu fui. Eu falei, então você não foi na mesma igreja que eu vou. Você não está adorando o mesmo Deus que eu estou adorando. Porque é impossível, irmão. Sabe por quê? Porque quando eu adoro ao Senhor e Ele vem, se manifesta, é como se você pegasse um pano de chão que limpa isso aqui e pegar um pano de chão virgem que nunca foi na sujeira. Por mais que você lave aquele pano, ele nunca vai ficar da cor do pano virgem. Quando você se encontra com Jesus, Ele insta o seu coração e fala assim, olha, seja melhor. Eu começo a ver que eu preciso melhorar muito para andar com esse Jesus, para me encontrar com Ele. O altar de adoração, ele promove isso. Cada vez que eu encontro com Jesus, eu chego à consciência que eu não sou nada, que eu preciso melhorar. E aí nós vamos criando uma geração inteira de gente enganada, que está vindo na igreja todos os domingos, está vindo eu não sei que dia que tem culto aqui, na nossa igreja nós só temos na quarta, mas tem igreja que tem terça, tem quinta, tem sábado e tem domingo. Passa anos e anos, eu acho que você não conhece ninguém assim, que está há 20 anos na igreja e nunca mudou nada. Esse dia alguém virou para mim e falou assim, não pastor, mas eu tenho ódio daquela irmã. Eu falei, como é que é? Como é que é, irmã? Eu tenho ódio daquela irmã. Eu falei assim, irmã, vem cá. Aí eu assustei, irmã. Eu falei assim, irmã, quantos anos você está na igreja? Eu estou mais de 10 anos. E você ainda está falando que tem ódio?
Você não conhece Jesus. Pastor, você está me julgando? Eu estou julgando, porque a sua fala está te condenando. Como é que um crente que frequenta a igreja há 10 anos não entendeu ainda que Deus é amor? Teve um irmão que falou para mim: eu não dou certo com o irmão, né? Eu não dou certo com fulano. Eu falei: mas precisa dar. Precisa dar. Nós não temos opção, irmãos. Você consegue ver Jesus chegando perto de alguém e fala assim: afasta de mim porque eu não dou certo com você. Se nós somos imitadores dele, a minha adoração só vai fazer sentido quando sai daqui de dentro o que ele plantou aqui. Por isso que a gente gosta de cantar uma canção lá na igreja, que é de dentro para fora. E nós estamos cansados de ver pessoas que só mudaram de fora. O irmão tocava curimba lá na macumba, aceitou Jesus, veio para a igreja, colocou um terno e uma gravata e agora está tocando bateria na igreja. O que mudou na vida dele? Só o terno e a gravata, mais nada. Ele não sabe ainda quem é Jesus. E aí a gente vive um conceito errado de adoração, a gente vive um conceito errado de culto, porque quando Paulo fala do culto racional, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Como que eu venho para o culto e não apresento o sacrifício? Não é culto. Você vem dar um passeio na igreja. Sacrifício é quando aquela pessoa que eu não gosto, eu entro na igreja e falo assim: hoje eu vou sentar do lado dela e vou cultuar com ela. Eu vou sacrificar hoje. Hoje eu vou queimar no altar. Deixa queimar. Deixa queimar. Isso. E aí você dá desculpa a expressão. Hoje eu estou mais preso, irmão, porque eu estou conhecendo os irmãos, mas eu falo trem mais rasgado. Mas desculpa a expressão, quando você faz isso, irmão, você dá um coice de mula na boca de Satanás. Você fala assim: não tem negócio contigo, cara, tem negócio com Deus. E é Ele que eu vim buscar aqui. Isso é culto racional. Isso é culto com entendimento. Eu vou na igreja porque eu tenho uma expectativa no meu coração que quando eu sair de lá, eu vou sair melhor um pouquinho. Cada dia que eu estou na presença de Deus, Ele vai arrancando alguma coisa. E eu estou falando aqui, irmãos, vocês devem estar olhando para mim e falando assim: pô, esse cara foi crente a vida inteira e ele está falando de coisa que ele não viveu. Pergunta ali, ó, a minha amada ali, 32 anos que ela me suporta. Pergunta quem que era o Wellington e quem que é ele hoje. Pensa num cabra ruim, irmão. Ruim. Eu sou fuzileiro naval, eu fui instrutor de recruta. Era bonzinho, docinho de coco. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos tabernáculos nós temos na Bíblia? Pode responder um de cada vez, irmão. São quantos tabernáculos na Bíblia? Falei que vocês não podem responder. Você já sabe isso aqui de cor. Irmão, nós temos 3 tabernáculos na Bíblia: o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Salomão. São 3. Por que será que Deus está falando de restaurar somente o de Davi? Será por que ele fala assim: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, eu vou voltar e vou restaurar? Alguém tem ideia? Pode falar, irmã.
Talvez, por conta da descendência, faz uma ligação direta, porque Jesus é filho de Davi, né? É da linhagem de Davi. Tem a ver com isso, né? Mas não é de um todo por isso. Ele fala, o primeiro tabernáculo, o primeiro serviço com música foi no tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Moisés não havia o serviço com música. Deus libera sobre Davi uma unção para ele construir mais ou menos 4.000 instrumentos para adoração. E ele implanta um turno de 24/7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365 dias do ano, tinha adoração no tabernáculo de Davi. E o tabernáculo estava instalado aqui, e o palácio era no outro monte. Da janela de Davi ele via o tabernáculo, 24 horas. Ele entendeu que ele precisava restaurar o tabernáculo. Mas houve uma coisa antes de se restaurar o tabernáculo de Davi, e eu acho que não vai dar tempo da gente falar, porque meu horário também já está indo embora. Quando você pega lá 1 Samuel 7, você vai encontrar um povo que suspirava pela glória de Deus. E eles começam a encantoar Samuel, que passou 20 anos pregando, e o povo não ouvia. Mas o povo começa a encantoar e fala assim: Samuel, nós queremos a glória de Deus. Samuel, traz a glória de Deus de volta. Samuel, nos dá a Deus. O povo clamava. Mas a arca que representava a glória de Deus estava lá em Kiriat Jearim. E ela fica lá na casa de Abinadab por 20 anos. E não há diferença nenhuma na casa de Abinadab por 20 anos, no tempo que ela ficou lá. Por quê? Abinadab entendeu que ele só precisava louvar a arca, ele não precisava de adorar. Mas você vai ver que quando Davi entra numa unidade de propósito com os príncipes e fala assim: vamos trazer a arca, acontece um fato inusitado. Eles constroem um carro e carregam a arca num carro. A glória de Deus não se carrega em carros. A glória de Deus é carregada nas nossas costas, nos nossos ombros. É para isso que a glória de Deus serve. Eu não posso modernizar a coisa ao ponto, e se você fizer alguma semelhança do que nós estamos vivendo nesses dias, não é mera coincidência, isso é fato. Hoje nós estamos profissionalizando a adoração nas igrejas. Se vocês trouxessem aqui um Fernandinho, provavelmente vocês teriam que pagar 30 mil para ele. A glória de Deus viria? Não sei, irmão. Eu só sei que é o seguinte: vocês teriam que estar lá no portão fechado, porque aqui estaria lotado de gente. No pátio, na rua, eu tenho certeza disso. Mas agora, eu te faço uma pergunta: tudo que dá certo é porque Deus está aprovando? Hã? Não é. Deus mandou Moisés ferir a rocha, que iria sair água. Moisés bateu na rocha e saiu água, e o povo bebeu água, e o povo saciou. Mas Moisés foi punido, porque não deu certo para Moisés. Como diz na gíria de hoje, deu ruim para ele. Ele não entrou na terra. Então nós precisamos entender, irmãos, que a adoração, ela não é profissional. Ela não é para palácios, como o de Salomão. Muito menos para tendas cheias de liturgias e regras, como era o tabernáculo de Moisés. A adoração é coisa simples. Se você for analisar como que era a tenda de Davi, era uma tenda mesmo. Era uma tendinha feia em cima do monte, mas o que estava debaixo dela era sagrada.
E um dia eu estava diante do espelho, e eu orando e penteando o cabelo para ir trabalhar, e eu mastigando isso aqui. Um dia Deus falou assim: você está vendo, você pode até ser feio, mas o que tem dentro de você é sagrado, é santo. Então, para os feinhos aí, viu, Danilo, Robson, tem um alento, viu, Robson? O que está aí dentro é sagrado, é santo, é belo, viu, Lucas? Então entenda, irmãos, quando Deus está falando que vai reedificar o tabernáculo de Davi, Ele já fez isso? Ele já fez isso, irmãos? Ele já fez. Quando Jesus se entrega na cruz, Ele diz que ao terceiro dia Ele reedificaria o templo. Agora Ele mora aqui. Ele não mora mais numa tenda, irmãos. Agora Ele tabernaculou aqui. E a despeito de muita gente falar que eu sou eclesia e que Deus mora aqui, isso é um ledo engano que é pregado nas igrejas aí com o menor discernimento possível. Quando Jesus fala do tabernáculo, Ele chama de carral. Quando Ele fala de igreja, Ele fala de carral. É aquele Deus que mora aqui, se move aqui e se reproduz através de mim. Por isso que eu tenho convicção, irmãos, que se Deus mora em você, é impossível alguém olhar para você e não falar assim: cara, você é de Deus. É impossível. Até eu que sou feinho, de vez em quando alguém chega: você é crente? Eu falo: eu sou. Eu creio em Deus. Não, mas você é de Deus. Eu falei: eu acho que eu sou. Porque eu não preciso abrir minha boca, irmão. A sua atitude vai falar quem você é. E adoração, irmãos, é quando eu começo a entender isso. Que eu venho para a igreja não é porque o famoso está tocando aqui. É porque alguém que sentou aqui entendeu que ele vai tocar o coração de Deus. E quando ele está ali em cima, é o próprio Deus falando através da boca dele, ministrando através da boca dele. Até o mais simples consegue chegar no coração de Deus. E quando nós entendemos isso, nós paramos de olhar para o homem e começamos a olhar para cima. Porque a adoração, ela fala de uma verticalidade. Eu não vim aqui para louvar somente. Eu até começo louvando, mas o meu objetivo é subir. Você sabe, quando a gente atinge o coração dele, ele vem. E quando ele vem, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. E eu queria falar mais alguma coisa aqui, mas o nosso tempo não vai dar, irmãos. Algumas coisas que a gente precisava entender. E nós temos entendido isso como comunidade, como igreja, que para que ele venha, nós precisamos gerar o ambiente adequado. O ambiente precisa ser propício para que ele venha, para que ele se sinta atraído a descer aqui. E olha, irmãos, eu não estou falando conto da carochinha, não. Ele vem. E quando ele vem, até o mais sábio se rende na presença dele. A gente já cansou de experimentar isso, de pessoas que vieram para pregar na nossa igreja, e quando o manifestar da glória se deu, aquele irmão falou assim: irmão, não tem condição de pregar aqui. Esse ambiente não posso falar mais nada. O Senhor já veio e falou.